Olá pessoal, hoje vamos desmontar motores. Esta caixa aqui é uma caixa de 16 marchas 16130. Dá para ver que ainda é uma caixa antiga de ferro fundido. Agora todas as caixas, inclusive as de 16 marchas, já vêm em carcaça de alumínio. Então essa caixa foi retirada de um caminhão como este aqui. Na verdade ela nem foi retirada, ela veio de brinde. Ou seja, o caminhão está com outra caixa agora, essa veio de brinde. E ninguém sabe, o novo dono não sabe o que tem nessa caixa. Nossa tarefa agora é desmontar e dar uma olhada, fazer uma análise de defeitos. Talvez ela pode servir de peça de reposição para a caixa que está no carro se for montada. Estamos desmontando e analisando os defeitos, mas ainda não sei ao certo. Depois, dependendo das circunstâncias, talvez haja conserto das duas caixas, inclusive da que está agora no carro, e isso como o 86 com carcaça de ferro fundido e câmbio de 16 marchas. Então vamos começar. Primeiro o óleo, eu já verifiquei e não tem mais. Tiramos a tampa, o flange, as tampinhas e o mecanismo de troca de marchas, certo? Em seguida, certo. De cara, o que podemos ver é que, por exemplo, as buchas estão gastas, o eixo da alavanca do rolamento de embreagem está danificado, ou seja, aqui já vamos precisar de um kit de reparo, ou vamos soldar, trocar as buchas, consertar o eixo. Também vemos folga no mecanismo de troca de marchas, mas aqui não é tão grande assim. Também vamos desmontar tudo, é claro. Agora eu desparafuso esses parafusos aqui ao redor, são 8 parafusos de 27 mm e tiro a tampa. Tirei a tampa, vemos os parafusos com um pouco de sujeira acumulada. Vou tirar e limpar agora para ver o que acontece. Aqui é um corpo de ferro fundido, dá para ver que é coisa boa. Se fosse de alumínio, nesses lugares já estaria tudo corroído. Eu até tenho um vídeo sobre uma caixa de câmbio de Mercedes com corpo de alumínio, onde tive que trocar o corpo por causa da corrosão completa. Portanto, ferro fundido é uma ótima opção. O corpo está em perfeito estado, sem nenhum dano. Tirei a tampa, tirei o flange, tirei o cilindro de ar. Dá para ver que ali temos uma vedação que segura o ar para não vazar para dentro da caixa, mas ela está rasgada. Ainda não consigo desparafusar, vou esperar o compressor encher mais, o pistão e o cilindro. Vemos que já há desgaste neles, ou seja, dá para ver quanta limalha de alumínio tem. Vou limpar e verificar, pode ser isso. Vamos trocar por um novo. Então agora a minha tarefa é soltar essa segunda porca, o segundo pistão, liberar
e já começar a soltar esses parafusos de 17 ao redor e tirar a tampa, tirar o demultiplicador. Vemos que tudo estava preso nesse único rolamento, ou seja, eu, Selianete, tirei a tampa, tirei. O eixo do demultiplicador está descentralizado e solto. O acionamento do velocímetro continua no lugar. Enfim, vamos desmontar mais. Certo, então removi o demultiplicador e já dá para ver aqui, por exemplo, na luva, todos os estriados estão amassados. Ou seja, vemos que os anéis do cone estão gastos, vemos que ele não freava nada, não engatava de jeito nenhum, ou seja, fazia um barulho horrível quando tentavam engatar. Aqui dá para ver o estado dos dentes. Eles deveriam ser tão afiados quanto os do anel, mas dá para ver em que estado eles estão. Eles já foram desgastados até o limite, então tudo aqui precisa ser substituído. Este cone aqui vem junto com esta placa. Este é o anel. O cubo ainda está em dúvida. Vamos desmontar agora para ver. A luva, o anel e o cone serão trocados. Visualmente parece estar tudo bem, mas vamos lavar e verificar. Os travamentos caíram, mas dá para ver o desgaste. Vamos encomendar novos também. Retirei o demultiplicador. Aparentemente tem um pouco de óleo lá, com água misturada. Talvez entrou água durante a lavagem. Durante o transporte a água pode ter entrado pelas aberturas aqui. Também encontrei esse cilindro deitado aqui. Os mecanismos de troca de marchas ficam nesse eixo. Não se sabe como ele veio parar aqui. Vamos desmontar e verificar tudo. Então retirei o eixo e o garfo do demultiplicador. Este aqui é o eixo que aciona o divisor. Ou seja, depois vou tirar ele para aquele lado. Desapertei aqui esta arruela que segura este pinhão solar. Então não sai assim, agora preciso ajustar o extrator, vou tirar com o extrator e já começo a desmontar a frente.
a abrir a caixa ao meio sem a tampa? Para isso, remova o rolamento, retire as travas e o rolamento do eixo primário. Assim, a tampa sairá. E agora olhamos e vemos que aqui o cone está quebrado, ou seja, vemos que ele se partiu em pedaços. O cone que já vai do divisor para o eixo secundário está todo gasto, o anel está todo comido, consequentemente a luva também está toda gasta e assim por diante. Eu acho que aqui tudo vai estar mais ou menos no mesmo estado que o demultiplicador. Acho que tudo vai estar mais ou menos assim. Continuamos desmontando e encontramos essa causa. O principal é que as engrenagens estejam inteiras. Os cones e anéis são substituíveis. Então removi o rolamento e a tampa, desparafusei 2 parafusos, retirei o garfo do divisor, o eixo e, em seguida, o eixo primário com o sincronizador do divisor. Agora estou desparafusando ali o parafuso 17 que segura o eixo da marcha a ré, da engrenagem intermediária da marcha a ré. Desparafuso o parafuso, bato para soltar, o eixo e a engrenagem descem e eu retiro o eixo intermediário. Aqui tem um filtro desse tipo em forma de tela. Depois vou precisar lavá-lo. Dá para ver que tem cavaco, tinta e mais alguma coisa lá. Por fim, tudo isso precisará ser lavado. Também é possível ver a enorme quantidade de limalha fina, parecida com prata. Ou seja, dá para ver que aqui foi tudo corroído, inclusive por essa peça aqui com o cone quebrado. Agora, desse jeito, eu viro o corpo e o eixo secundário sai junto com as forquilhas. Para remover as forquilhas, pressione o pino no furo, são 4 parafusos, aperte o trava visível e as forquilhas sairão. E o que mais percebemos? Que a caixa ficou um tempo sem óleo. Ou seja, dá para ver que nesses pontos as engrenagens ficaram enferrujadas e essa ferrugem é bem profunda, já tem corrosão em todas as engrenagens, nas luvas de engate também. Ela ficou parada por um tempo. Talvez até tivesse óleo, por exemplo, esse é o nível do óleo. As engrenagens enferrujaram porque não estavam mais no óleo. Ou seja, vemos que do outro lado os dentes estão bons. Sem buracos, sem ferrugem, mas por exemplo neste ponto aqui tem um buraco. Pela minha experiência, já tive caixas assim, é difícil prever como ela se comportará no futuro. Então, as 2 caixas que consertei provavelmente funcionaram sem problemas e ainda devem estar operando até hoje. Os equipamentos ainda funcionam após mais de 5 anos, mas é possível ver que há buracos. O que pode acontecer com eles no futuro é difícil prever. É difícil prever se a coroa voltará a dar problemas ou se o dente quebrará nesse local novamente. Bom, eu vou informar o dono dessa caixa sobre isso e vamos ver qual decisão será tomada. Minha tarefa é desmontar totalmente o eixo e verificar todos os cones, anéis e sincronizadores.
Antes de desmontar o eixo, vou colocá-lo na lavadora para enxaguá-lo e remover o excesso de graxa. Lavei o eixo e prendi na morsa. Vou desmontar e colocar as peças que precisar encomendar naquela mesa, separadas. E consequentemente já vou anotando tudo. Então, aqui está o cone quebrado, dá para ver que o carro ainda estava andando com ele, já estava quebrado, e o carro ainda funcionava, ou seja, as bordas estão gastas. E, consequentemente, a embreagem também está toda? Os dentes estão desgastados uns 3 mm, provavelmente, e claro, o anel também, ele também foi desgastado. Para a substituição. Então, por enquanto, tudo isso aqui vai ser substituído. O que é isso? Não é desse lado isso fica. O eixo primário ainda está em dúvida. Coloquei ele no meio, certo? Então, deste lado, tudo o que dava para desmontar, eu já desmontei. Agora eu preciso virar o eixo.
Desmontei o eixo secundário e o próprio eixo está em bom estado. Esses são os resultados preliminares. A caixa de câmbio está em péssimo estado. Tudo desse lado deve ser substituído. Isso é apenas para que ela funcione razoavelmente bem. O ideal seria também trocar, claro, essas engrenagens aqui que eu já mostrei com marcas de desgaste, ou seja, todas essas engrenagens do eixo secundário, do eixo. Então, fiz uma lista assim, aqui não está completa, ainda não coloquei as pequenas coisas porque eu já acho que não faz sentido. O valor total dos itens listados provavelmente ficará entre 200 e 250 mil ou até mais. Por isso, agora vamos avaliar e descobrir o custo de tudo isso. Se decidirmos montar essa caixa, ainda acrescentarei mais coisas. Tem umas coisinhas pequenas, tipo deslizantes, cilindros de ar, vedantes, retentores, mais alguma coisa. Enfim, agora não lembro de tudo. Essa caixa veio como bónus com o carro, tendo sido retirada dele em algum momento. Aparentemente, por causa disso, o cone quebrou e foi por esse motivo que tiraram ela e compraram outra caixa em algum lugar. E agora o carro está funcionando com outra caixa. Estão tirando o motor. Junto com a caixa vai ter o conserto do motor e também é necessário consertar a caixa que está instalada agora. Não sei o que vai acontecer com essa caixa. Talvez decidam montar uma só a partir das duas. Vou ter que desmontar aquela segunda caixa também para dar uma olhada. Talvez pegar alguma coisa de lá, alguma coisa daqui, embora na verdade daqui não tenha muito o que aproveitar. Bom, não sei, o eixo secundário está em bom estado e o multiplicador também parece estar em bom estado. Por enquanto, esses são os resultados parciais. É compreensível, considerando que essa caixa nunca foi alterada. Eu estou olhando aqui, por exemplo, dá para ver o símbolo também, por exemplo, onde mais mostrar o símbolo. Bom, enfim, todas as peças que eu olhei agora dá para ver o símbolo, né? Ou seja, todas as peças aqui são originais. Essa caixa ainda não foi consertada, mas é de se supor que por todo esse tempo ela ainda não precisou de nenhum reparo. Então, o que dá para esperar dela? De qualquer forma, vou montar a caixa. Talvez não exatamente essa, mas a que está no carro agora. De todo modo, a montagem vai acontecer. O carro chegou com essa caixa e junto veio mais uma caixa igual. Eu já desmontei ela. Estou começando a gravar como um vídeo separado, mas talvez essas gravações acabem virando uma série. Sobre o conserto daquela caixa, digamos, não sei, está desmontada, vou ficar com duas caixas, uma já está desmontada, vou desmontar a segunda agora. Quantas caixas eu vou montar, uma ou duas, ainda não sei, mas pelo menos uma com certeza precisa ser montada, porque o carro precisa sair daqui de algum modo. Então quais eram os problemas com essa caixa? Estamos desmontando o carro para verificar seu estado e funcionamento, já que o novo dono não sabe como ele está. É uma conferência geral. Já se sabe que a oitava marcha está escapando. A ordem dos vídeos é incerta. Ainda não decidi se falarei primeiro sobre a caixa de câmbio ou o motor. Por enquanto só estamos gravando e depois vamos ver como fica. Estou um pouco resfriado e doente, então minha voz vai ficar assim. Você já drenou o óleo dessa caixa? No geral, o óleo está até que bom, limpo, sem limalha. Mas talvez ele tenha sido trocado há pouco tempo, então não vamos nos basear muito pelo óleo. Aqui vemos que na terceira marcha, o anel no cone está encaixado até o fim e está girando em falso. E além disso, se não me engano, vi uma rachadura. Aqui quebrou alguns pedaços e aqui vemos, aqui apareceu uma rachadura na caixa que eu desmontei. Esse mesmo cone também estava quebrado.
Então, como pensei, a primeira e a segunda podemos deixar os anéis do cone, pois dá para ver que o anel ainda não assentou completamente. Tem uma folga de 1,5 mm, talvez até mais, e ele não gira, ou seja, ainda vai funcionar por um tempo, ainda vai trabalhar. Vai funcionar. Também vemos na luva que os dentes estão em bom estado, eles estão afiados, ou seja, está tudo certo. Os lados do ressalto também estão bons, sem desgaste. E também na segunda marcha vemos que entre os cones e os anéis há uma folga de 1,5 a 2 mm e vemos que o cone não gira, o anel não gira. Assim vemos que o próprio eixo também está em bom estado. É isso que precisamos, claro. Bem, então, como eu pensei, são necessários cones, anéis, a luva para o demultiplicador e o cone com o anel e a luva para a terceira marcha. Então, o que isso significa? Eu sugeri montar nesta caixa, nessas engrenagens, colocar tudo novo, cones, anéis, rolamentos, tudo novo, e instalar essa caixa no carro, para que o carro funcione já com essa caixa. E a segunda caixa, que será a reserva, digamos assim, lá as engrenagens estão um pouco piores. E lá colocar alguma coisa desta caixa, esses cones, anéis, por exemplo, desses mesmos rolamentos, podem ser colocados, porque ainda estão em um estado mais ou menos bom, e também colocar essa bomba de óleo desta caixa e, por exemplo, só comprar as peças novas que acabei de mencionar e aí montar aquela caixa e assim teremos uma caixa reserva. Por enquanto é isso, vou limpar tudo e depois posso dizer mais algo. Então é isso, desmontei o eixo secundário, limpei o que deu. E quais são os resultados gerais? Então precisamos substituir 2 cones, 2 anéis e a luva no demultiplicador e também 2 cones, 2 anéis e a luva no sincronizador. Da terceira e quarta marchas, no começo eu queria trocar só a terceira marcha, que quebrou, ficou danificada, mas depois, quando desmontei, olhei a quarta, vemos que aqui ela já está literalmente se segurando pelos últimos décimos de milímetro. E já começou a girar assim, e já começou a queimar, ou seja, daqui a pouco ela vai começar a engatar, rangendo. Por isso decidi substituir completamente a terceira e a quarta marcha, o cone, os anéis e a luva. Então desmontei essa caixa há cerca de um mês. Assim que a tiraram, já desmontei, identifiquei os defeitos, lavei e limpei tudo. Ou seja, está tudo pronto. Então eu desmontei 2 caixas de câmbio. Uma era a que veio no carro e a outra era uma reserva, digamos assim, para dar suporte. Nessa caixa a gente coloca o máximo possível de peças novas e algumas coisas dessa outra caixa, por exemplo. Eu já lavei aqui alguns cones, anéis, algumas engrenagens. Isso vai para a segunda caixa de câmbio, então a terceira vai ficar um pouco assim. Bem, parcialmente com peças novas, parcialmente com usadas dessa caixa. Então eu a desmontei há cerca de um mês. Como eu já disse, enquanto encomendávamos as peças, enquanto as peças chegavam, enquanto eu fazia o motor só terminei ontem, coloquei aqui assim, fechei. Então agora vou colocar o bloco na bancada e agora vamos começar a montar. Primeiro vamos começar montando o eixo secundário e assim por diante. Bom, agora tudo em ordem. Obrigado. Então, já transferi tudo para a área de trabalho. Como já falei, parte do que está nesta caixa vai para a segunda caixa. Eu não guardei tudo isso na cabeça por um mês inteiro.
Agora estou olhando para tudo isso e entendo que vou ter que mergulhar de novo, lembrar de tudo, o que vai para onde e assim por diante. Quais eram os planos sobre onde colocar a luva do sabão? Eu queria colocá-la. Enfim, estamos lembrando de tudo gradualmente. Só quero dizer que a situação está ruim. Foi assim que eu desmontei há um mês e agora, depois de um mês, tenho que montar de novo. Mesmo assim, não dá para guardar tudo isso na cabeça. Agora, no processo, estou imprimindo cada peça e comparando, porque às vezes acontece de pedirem a peça errada ou enviarem a peça errada. Enfim, acontecem várias situações. Por isso, temos esse trabalho pela frente agora. Imprimi cada peça, olhei o número, comparei com a antiga, se estiver tudo certo, separo e assim por diante. Um 1296 233 006. 1296 233 006. Também comparamos o número 1.295.304.135, 1.295.304.135, ou seja, tudo está ótimo. Bem, em princípio, é claro que tudo isso deve ser, tudo deve coincidir, mas às vezes acontecem situações, às vezes é assim. Bem, e assim por diante. Vou mostrar porque decidi isso. Vemos essa engrenagem, os roletes ficaram no lugar e fizeram um desgaste causado pelo rolamento. Mas também continuam. doze noventa e cinco trezentos e quatro zero zero dois, 1295 304 002. Basicamente imprimi quase tudo. E isto vai para o demultiplicador, deixarei isso de lado por hora, não precisamos disso agora. Vamos montar isso aqui. Ainda tem coisa que não imprimi, isso ainda vai demorar. Aqui, por exemplo, a bomba de óleo e o cilindro para a troca do demultiplicador não são impressos, vão para a segunda caixa de câmbio. Também, por enquanto, mas estou deixando de lado. Então entendi, organizei um pouco como tudo deve ficar mais ou menos e começo a montar o eixo secundário. Então basicamente é tudo a mesma coisa, rolamento, engrenagem, cones, anéis, cubo, na verdade praticamente tudo igual ao de uma caixa de câmbio de 8 marchas, por exemplo. Ou seja, a única diferença aqui é o eixo primário, onde podemos trocar a engrenagem de engate constante. E, consequentemente, se trocarmos uma por uma maior e outra por uma menor. Consequentemente, a relação de transmissão no eixo intermediário será diferente, alterando todas as marchas. Se for explicar em poucas palavras, qual é a diferença entre uma caixa de câmbio de 8 marchas e uma de 16 marchas? E também temos o demultiplicador na saída um redutor. Basicamente são essas todas as diferenças. Vamos montar o eixo secundário.
Então vemos como o novo anel está encaixado no novo cone, ou seja, a folga é maior que 2 mm e o anel já não gira mais. Então, primeiro o rolamento de agulhas, a engrenagem, depois o cone do sincronizador, o anel do sincronizador, o cubo, o anel de trava, os travadores com molas, a luva. Agora estou instalando a engrenagem da primeira marcha. No geral tudo igual, agora primeiro o anel, o cone, o rolamento e depois a engrenagem. Instalei a engrenagem da primeira marcha. Bem, ela não é só a primeira marcha para nós. Dependendo da posição do demultiplicador, dependendo da posição do divisor, ela desempenha a função de várias marchas ao mesmo tempo. Alinhei os estriados do engate da marcha a ré e com a peça aquecida estou instalando a capa do rolamento. Também podemos ver que temos canais de óleo aqui, ou seja, há um canal de óleo passando pelo eixo e cada engrenagem recebe óleo. A bucha do rolamento da marcha a ré tem um canal interno que garante o fornecimento de óleo para o rolamento em qualquer posição. Então eu instalo a bucha, o rolamento e a marcha a ré. Certo, então depois aqui a gente coloca o rolamento. Aqui está o rolamento novo, comparei o antigo, olhei o novo, está tudo igual. Então coloco a bucha na placa, aqueço a bucha interna, coloco no eixo e depois encaixo o rolamento no corpo. Aqueci a bucha e coloquei no eixo para mostrar visualmente e deixar claro. Ou seja, o rolamento é encaixado no corpo, aqui temos uma divisória, este é o corpo da própria caixa e aqui já começa o corpo do demultiplicador. E depois instalamos esta engrenagem aqui da transmissão planetária, a engrenagem solar que já transmite o torque para o multiplicador. Agora vou instalar o rolamento no corpo, virar o eixo e montar a terceira e quarta marchas.
No início estava apertado e desalinhado, talvez com rebarba. Depois o anel entrou no lugar e começou a girar. Ou seja, já tem desgaste no próprio corpo. Por isso, passei graxa como de costume, nessa cola para rolamentos, para fixação de rolamentos. Passei um pouco ali, aqui na pista, então essa cola é ótima. Ela preenche esse espaço e tudo fica perfeito. Já fixou, já está tudo certo. Ou seja, é exatamente para esses tipos de folgas onde não tem jogo, mas a peça encaixa livremente, essa cola é simplesmente indispensável. Então virei o eixo e antes de montar as engrenagens vou remover essa pista aqui. Temos aqui o rolamento antigo e o novo, que vem com a pista no conjunto. Coloquei os rolamentos quentes e apertei. Agora vou esperar esfriarem para apertar a porca novamente. Bem, daqui a mais ou menos meia hora, talvez uma hora, e depois vou travar. Então, o que mais eu quero dizer? Esses cones e anéis dos dois sincronizadores são iguais, certo? Só que a única coisa é que entre as engrenagens de engate constante precisa colocar esta arruela. Aqui vemos que o cone não está encaixado na engrenagem, mas sim neste anel. E tem uma folga. Então, durante a montagem do eixo, as peças serão substituídas conforme necessário. Estou tirando tudo isso da mesa, por exemplo, vai ser substituído, então coloco na caixa. Algumas peças serão usadas na segunda caixa, então por hora deixo-as na mesa. Esse é o processo para não se confundir e deixar tudo espalhado na mesa. Ou seja, coloco por exemplo um anel e cone novos, deixo de lado, instalo a peça nova, tiro a antiga da mesa e assim por diante.
Então pronto, é assim que montei o eixo secundário. Aqui já testei o encaixe do eixo primário no eixo intermediário. Só preciso trocar os rolamentos. Vou tentar removê-los, mas acho que terei que cortar as gaiolas com a esmerilhadeira. Como podemos ver, aqui tem pouco espaço para o extrator, não tem como pegar, especialmente desse lado. Então tirei o eixo secundário do torno, pendurei ele assim na correia, aqui prendi as forquilhas com arame, aqui tem bastante espaço, depois vai dar para tirar sem problemas. Para montar essa caixa, coloque o eixo secundário com as forquilhas, depois o eixo intermediário e por fim instale a forquilha adicional. Bom, com o eixo instalado agora preciso encaixá-lo nas forquilhas, naqueles furos. Tenho uma trava ali que precisa ser apertada. No geral não consigo fazer nada com a câmera aqui. Quando eu colocar mostro. Pronto, está encaixado. No geral foi rápido, ficou pronto bem rápido. Vemos que os plugs encaixaram e esse fixador já os prendeu. Agora eu já não consigo tirá-los, ainda não troquei os rolamentos, tentei removê-los mas não consegui. Agora vou tentar usar extratores ou, como já falei, preciso trocar os rolamentos agora. Vou instalar agora a engrenagem intermediária da marcha à ré e em seguida o eixo intermediário. Então verifiquei e lavei as duas arruelas de encosto, os rolamentos e tudo mais. Está tudo certo e coloquei assim. Deslocamos até o limite para colocar o eixo intermediário. Depois, com o eixo já no lugar, sempre empurramos ela para o lugar e inserimos o eixo, alinhando sua ponta. É nesse ponto que ele fica fixado. Removi os rolamentos, tirei um inteiro, removi o anel de trava e pressionei a engrenagem com a prensa, fazendo o rolamento sair. Depois recoloquei a engrenagem usando a prensa. Tentei de tudo, até tirar com talhadeiras de várias formas, mas não consegui. Cortei o separador e a gaiola com a esmerilhadeira, fiz 2 cortes, bati e rachou, conseguindo tirar. Depois instalo o novo rolamento e coloco o eixo na caixa de câmbio.
Instalei os eixos, coloquei a engrenagem da marcha à ré e apertei o parafuso com trava de rosca. Então também retirei e limpei o bujão magnético, esse bujão aqui que normalmente acumula muita limalha, lavei e limpei. Vou recolocar agora mesmo e já instalar o filtro, fixando-o com super cola. Filtro instalado, bujão apertado, agora vou instalar a alavanca de mudança do divisor. Primeiro vai-te a alavanca, depois o eixo é inserido separadamente e fixado com parafusos. Então, todos os eixos e alavancas já estão instalados. Agora vou fechar a tampa.
Certo, agora vou instalar a bomba de óleo. A bomba de óleo é nova. O acionamento da bomba vem desse pequeno chavete. Aqui temos um orifício, ela é encaixada aqui. Agora vou colá-la com super cola. Colei a chaveta, agora vou deixar secar. E as travas são fechadas com uma espécie de arruela de lata e essa arruela é simplesmente dobrada ao redor das travas. Também na bomba temos um guia e vemos que no copo, na tampa dianteira, também há uma peça correspondente. Agora preciso medir as arruelas para ver se servem ou se preciso de outras e também trocar o retentor. Instalei a tampa dianteira, verifiquei e regulei os rolamentos escolhendo as arruelas certas. Então ela está instalada, por enquanto só com a junta, sem bomba, sem mais nada. Queria tirar a tampa para trocar o retentor, mas descobri que não tem retentor. Revirei toda a caixa e não encontrei. Ou esqueceram de pedir ou não colocaram. O que faço agora? Por enquanto deixarei assim, mas voltaremos a isso depois. Então acabei tirando a tampa dianteira. Para quê? Para fixar essa chaveta aqui. Enfim, mesmo tendo colado com super cola, agora vou girar e mexer na caixa, vai que bate ou faço alguma coisa, de repente ela cai e voa para algum lugar. Então o que mais quero dizer? Quero muito contar sobre um pequeno erro meu, certo? Então eu instalei o rolamento, né? Ou seja, tirei ele da embalagem e vi que ele meio que estava tudo certo. Isso aconteceu automaticamente após tirar da embalagem, era assim que ele deveria estar. Nas caixas que têm o eixo primário inteiro, sim, aquele sem divisor. Então, primeiro coloca-se a arruela, depois o anel. Foi assim que fiz, mas aqui deveria ser ao contrário. Primeiro o anel e depois as arruelas por cima. Para desmontar essa caixa, é necessário remover o rolamento, permitindo que a tampa saia dessa maneira. Quero dizer também que isso não afetará o funcionamento. O rolamento pode ser montado de uma forma ou de outra, sem influenciar em nada o trabalho. Isso só vai influenciar em um reparo futuro, ou seja, mais para frente. Se alguém for desmontar essa caixa, aí sim vão surgir problemas para remover justamente essa pista. É possível removê-la, mas será necessário um extrator. Aqui pensar em alguma coisa. Bom, eu não fiz isso de propósito, foi automático. Pensei agora em desmontar tudo e refazer. Mas depois pensei, e se eu estragar o rolamento novo? Ele não é barato, né? Se eu começar a desmontar agora, tem uma chance de eu acabar estragando o rolamento. Por isso decidi deixar assim. E acho que, se tudo correr bem, essa caixa não vai precisar de reparo nos próximos anos. Então vamos deixar assim. Só estou dizendo que esse é um pequeno erro meu, acontece. O fator humano ninguém cancela. Não consegui gravar toda a conversa e as explicações sobre o retentor e rolamento, mas o almoxarifado trouxe um retentor novo. Agora vou tirar o velho e colocar o novo. Então instalei o retentor, instalei a bomba de óleo, alinhei a chaveta com o parafuso, ou seja, assim desse lado, passei o selante, também passei selante aqui, instalei a junta e alinhei a chaveta com o parafuso novamente. Os anéis estão no lugar, aqui tem um anel, aqui dois, um mais grosso e um bem fininho. Então, como o nosso retentor tem uma molinha, é preciso pingar uma gotinha de óleo nele. Certo, então, vamos continuar. Resolvi montar o mecanismo de troca de marchas agora, pois é mais fácil com a caixa desmontada. Além disso, preciso verificar a troca de marchas antes de instalar o demultiplicador. Não é mais difícil, mas geralmente não é tão prático.
É mais ou menos assim que fica, mas por enquanto é apenas um teste. Aqui temos por ordem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está escrito. Onde estava escrito trocamos por uma nova. Este parafuso estava quebrado, agora tem um novo. Eu coloquei mais ou menos assim. Ainda tem mais um parafuso desse tipo, mas não apertei porque aqui precisa comprimir as molas. Resumindo, agora eu retiro tudo, coloco os cilindros com vedante, como sempre faço, e já começo a montagem. Então aqui temos 6 dessas buchas, não sei, cilindros, chavetas, podes chamar do jeito que quiser. Esses entalhes são para esses parafusos. Ele entra assim e fica fixado. Então aqui tem um e bem na ponta ficam 2.
Então coloquei os 4 parafusos e encaixei o garfo e quero verificar a troca de marchas. Ainda vou instalar a válvula de ar, aqui ainda vão os fixadores, enfim, vou colocar isso depois. Então, para eu verificar a troca de marchas, preciso inserir o eixo, quer dizer, não o eixo, a haste de acionamento do demultiplicador, ou seja, ela vai pressionar para mim, os garfos estão fixados por este fixador e para destravá-lo é preciso inserir o eixo. Basicamente, todas as marchas estão engatando. Nessa posição só consigo trocar 2 sincronizadores basicamente nas próprias marchas, também consigo trocar as marchas do divisor, até que ele está agora em uma posição só, basicamente não precisa de mais nada. E também posso engatar a marcha a ré. Em todas as outras marchas já temos o demultiplicador e o divisor funcionando nessas posições. Eu precisava verificar se os sincronizadores estavam engatando. Está tudo certo, verifiquei e agora posso instalar o demultiplicador. Agora é montar o demultiplicador. A minha engrenagem já esquentou, agora vou colocá-la. Não esqueça de colocar a bucha, ou melhor, a arruela, parte da bucha. Coloquei a arruela do rolamento, parte da bucha, a engrenagem solar, a arruela e apertei os parafusos com trava-rosca. Também quero colocar um arame aqui como tinha antes. Então lembrei de uma piada. Um menino entra no bonde e compra 2 passagens. Perguntam a ele, por que 2 passagens? Ele responde, se eu perder uma, fico com a outra. Se perder a segunda, tenho um passe mensal. É mais ou menos assim. Além do trava-rosca, acrescentei um arame.
Então o demultiplicador está montado, mas mesmo com o cone apertado ainda coloquei 2 braçadeiras. Não queria que isso se desmontasse na instalação. O demultiplicador está instalado, tudo montado, coloquei o garfo, as porcas, usei trava-rosca como de costume, então agora posso fechar a tampa. Então qual é o trabalho que eu tenho com a tampa? Preciso trocar este retentor, preciso trocar este copo, aqui está ele montado, e também preciso colocar um retentor neste copo. Já troquei as vedações dos pistões. Aqui estão os retentores novos que preciso colocar na tampa, junto com 2 retentores adicionais e um rolamento novo. Enfim, agora no processo.
Certo, então instalei aqui o sensor que mostra que o demultiplicador está ligado. Este aqui é só um trava que encaixa no eixo e este é só uma molinha que fixa a haste em certas posições. Isso é apenas uma tampa com um respiro instalado. Aqui continua tudo. Aqui temos também uma válvula de ar com 4 parafusos. Aqui ainda tem os travas, vou instalar agora. Isso significa que a caixa está quase pronta. No geral, instalei tudo. Aqui coloquei o cilindro, as mangueiras de ar. Aqui estão as válvulas de ar que controlam o demultiplicador. Também instalei a válvula que controla o divisor. No geral é isso. A única coisa que falta instalar é o eixo de tomada de força para a bomba hidráulica de óleo. Então, por que eu não instalei? A culpa é minha. Esse rolamento eu não encomendei e só ontem descobrimos que precisávamos desse rolamento. Vamos esperar alguns dias, mas a princípio não há problema, pode ser instalado no local. Então, existem muitos detalhes, especialmente no mecanismo de troca, no demultiplicador e assim por diante. Existem esses detalhes próprios. Por isso, se alguém quiser fazer igual ao vídeo, montar a caixa como no vídeo, claro, é por sua conta. Só quero avisar que nem tudo é tão fácil quanto mostrado neste vídeo. O que mais preciso fazer agora? Agora preciso cuidar da carcaça. Aqui está ela após ser lavada e limpa novamente com uma escova. E agora o que eu preciso fazer? Preciso instalar o kit de reparo para corrigir a folga visível aqui. Então, tem esse desgaste nas buchas no próprio eixo. Ainda não olhei o kit de reparo e espero muito que o eixo venha incluso no kit. Se o eixo não vier hoje, não poderei fazer nada. Precisarei de um soldador para soldar tudo e depois usinar. Aqui está o nosso kit. Pelo peso, o eixo deve estar dentro. Vamos abrir e dar uma olhada. No dia seguinte, a carcaça já está pronta comigo. Tudo está instalado, tudo ficou ótimo, não tem nenhuma folga, tudo se move livremente, perfeitamente, suavemente, enfim, está tudo certo. Ontem, cansado demais, não gravei mais nada. Não queria mais gravar, falar, nada. Queria terminar logo e acabar com tudo. A carenagem está pronta, agora preciso instalá-la.
Com a carenagem instalada e apertada, vou agora instalar o rolamento de embreagem. O rolamento de embreagem e a mangueira de lubrificação entre o rolamento e o copo são novos. Retirei o rolamento de embreagem da embalagem. Já notamos a presença de graxa aplicada de fábrica no local onde ele desliza pelo copo. Então, agora eu também vou passar um pouco de graxa no próprio copo. Certo, aqui está o nosso rolamento de embreagem antigo. Vejo essa situação com frequência. Essa mangueira é rosqueada diretamente no rolamento de embreagem. Ela encaixa na rosca perfeitamente. Mas não vai ter apoio, né? Ela vai ficar solta, balançando de um lado para o outro. Ou seja, isso está errado. Primeiro é preciso instalar esse tipo de conector. Ou seja, instala-se o próprio conector de desengate e depois nesse conector tem um cone onde esse tubinho vai se apoiar. Então instala o conector, a mangueira e o desengate na caixa de câmbio. O desengate está instalado e tudo está montado no lugar. O desengate é fixado à alavanca com grampos em cima e em baixo. Coloquei a mangueira aqui, dei uma leve entortada nela. Está tudo certo, ela se move bem. De acordo com o regulamento, na primeira manutenção do carro é necessário lubrificar regularmente todos os pontos de graxa e pivôs. Além disso, não sei o que mais tem lá, como os cardãs, também é importante lembrar de lubrificar. E aí fica na caixa de câmbio. Então a caixa está montada. O que farei em seguida? Estou preparando a caixa de câmbio para pintura, cobrindo todas as superfícies de contato, sensores e alavanca com fita adesiva, como de costume. Enfim, agora estou preparando para a pintura. A caixa de câmbio está pronta para pintura. Tampei tudo exatamente como mencionei. Então pendurei ela assim. Vou pintar nessa posição. Já preparei o primer. É o mesmo primer que usei para o motor. Pediram para mostrar a tinta, o número da tinta, como ela se chama. É simplesmente azul escuro, só isso. O primer já está pronto. Vou começar a pintar.
A caixa está pronta, totalmente montada. Agora vou instalar ela no motor. Com isso vou encerrar este vídeo. Foi assim que ficou o concerto da caixa. Obrigado a todos por assistirem, boa sorte e até mais.